dezembro. O delegado Ross, da Polícia Civil de Joinville, está falando neste momento, já tem o sinal ao vivo da coletiva, é sobre a operação agora pela manhã contra vereadores da cidade de Joinville. Vamos acompanhar. No que se refere ao núcleo da Polícia Civil. Então tá, primeiramente eu peço desculpas, eu estou com uma leve amidalite, então eu vou oscilar a voz. Então eu acho que é importante relatar para vocês que eu ocupo então a 13ª Promotoria, que é responsável pela moralidade administrativa, e cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, a gente teve conhecimento em um outro inquérito em que se estavam apurando a lavagem de dinheiro, possível lavagem de dinheiro, envolvendo um esquema de pavimentação comunitária aqui de Joinville. Como a lavagem, essa investigação não avançou, ela acabou sendo arquivada, mas na promotoria a gente instaurou outra investigação porque existiam outros crimes a serem apurados. Então, nessa investigação, ela foi instaurada de início para quê? Porque existiam principalmente depoimentos e provas materiais dando conta de que teria sido criado um esquema aqui na administração pública, envolvendo a administração pública de Joinville, aonde utilizava-se esse programa de pavimentação comunitária, não só efetivamente para você fazer a pavimentação, e sim para angariar apoio político, até mesmo a gente está apurando valores econômicos em contraprestação. Por quê? Porque existiam alguns agentes públicos que também eram, a gente menciona da base do governo ali, em que eles poderiam indicar alguns cargos para essas subprefeituras. E a gente sabe que as subprefeituras que acabavam cuidando dessa pavimentação. Então, à medida de que essas subprefeituras, elas capitaneavam isso e elas tinham agentes públicos que estavam vinculados, ou como a gente sabe, com vereadores ou com outros agentes, eles acabavam interferindo nessa questão, principalmente nessa indicação de que empreiteira faria, qual seria, a questão de se o município vai participar com alguma coisa, algum bem ou não. Existia uma certa confusão patrimonial do que era público e privado, e a gente vai apurar até onde existia esse envolvimento de subprefeitos, agentes públicos e vereadores com as empreiteiras, porque menciona-se que poderiam ser empreiteiras também desses agentes públicos em nome de laranja, ou que eles receberiam contraprestação financeira, que pode dar em seja alguma corrupção. Então, existia necessidade da gente fazer buscas, principalmente documentais ali, nas residências e nas empresas, porque, primeiro, eram fatos um pouco mais antigos, acredito, da gestão passada, e segundo, porque assim que mudou a gestão municipal, eu requisitei a todas as subprefeituras e secretarias tudo que tivesse de documento sobre a pavimentação comunitária, para saber quais ruas foram feitas, quem pagou o que a prefeitura bancou, se bancou alguma subbase ou não, qual foi a participação. E todas as subprefeituras me responderam que não existia documentação sobre isso. Então, a gente tem todas as pavimentações comunitárias conhecidas nos últimos anos, que quase, eu posso dizer para vocês, 90% não existe documentação ou está na mão dos empreiteiros, e até mesmo eu tive casos de moradores. Os moradores vieram questionar na tutela do consumidor, dizendo que não tinham nota fiscal, eles tinham um contrato quase em branco, nós tínhamos ruas, uma parte da rua pavimentada numa mão, a outra não, a outra só até a metade, muito mal feita, inúmeras obras tiveram que ser refeitas e coincidentemente eram advindas desse programa de pavimentação comunitária, em que não existia o amparo de engenheiros, ARTs, e sim eram capitaneados pelos moradores realmente que queriam melhorar a sua via, não tinham esse apoio da prefeitura e tinham essa oferta, às vezes, de um agente público, ou subprefeito, ou vereador, que vinha e falava, agora a gente vai agilizar, a gente vai fazer. Então, as pessoas acabavam acreditando, fazendo contratos com o empreiteiro indicado, pagando para esse empreiteiro, acreditando que era um preço também bom, quando a gente apurou que não tinha nada de um preço abaixo do mercado, porque parte dessas obras eram feitas pela prefeitura mesmo, então era só o final ali, a questão das lajotas, da colocação, mas a base, a subbase, era tudo feito pela prefeitura. Então, como não existiam mais esses documentos, foi imprescindível que se fizesse nessa data também a busca e apreensão de documentos, tanto em residências, em órgãos públicos, em empresas, o que foi feito. O que acontece é que no decorrer dessa investigação das lajotas, da Operação Lajota, a gente tomou outras medidas cautelares também, que continuam em sigilo, e que acabou desvendando que existia agente público que estava envolvido em outros crimes que não eram relacionados à questão da minha investigação.
da operação das lajotas. Então, em razão disso, foi solicitado o compartilhamento judicial dessa prova, o juiz deferiu, e a partir de então, como não era possível o GAECO e a 13ª capitanear todas essas investigações que tinham objetos diversos também, e a DECOR tinha recém sido criada aqui também para atuar nessa área. Então, essa parte dessa documentação foi toda remetida para que a DECOR iniciasse as investigações relacionadas a esse esquema da Ciretran com o envolvimento de agente público também. Então, em razão disso, havia grande necessidade da gente fazer essas operações no mesmo momento, porque a partir do momento que fizesse a operação, por exemplo, do Ciretran, se saberia que existia uma outra investigação correndo e poderia ter prejuízo na colheita dessas provas. Então, a gente fez essa operação nesse momento. Acho que agora eu passo também a palavra ao Dr. Pedro, né? Eu também ressalto que as questões são muito genéricas aqui tratadas, em razão de que o procedimento de investigação e os autos ainda permanecem sob sigilo. Está a Polícia Civil, Ministério Público, então, agora meio-dia e 15, todos reunidos em Joinville, o SBT mostrando para todo o estado. Detalhe importante, como a gente já previa lá no começo do meio-dia, são 2 casos diferentes. No entanto, com pessoas que se relacionavam com os 2 esquemas. As mesmas pessoas envolvidas em esquemas diferentes, e aí por isso a explicação que foi necessário fazer 2 operações numa só. Foi um combo de operações lá em Joinville agora pela manhã. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro esquema, pagamento de propina mesmo, na compra de lajotas para pavimentação das ruas, vereadores envolvidos, quem é que ganha a rua pavimentada, qual vai ser a empreiteira, benefício para cá, benefício para lá, prejuízo no cofre público, esquema, um vereador preso. O outro, ainda envolvendo o Departamento de Trânsito da cidade, liberação de multas. Levou multa? Libera. Carteira atrasada? Libera. Esse é o esquema que também está sendo investigado através do Departamento de Trânsito de Joinville, mais de 100 irregularidades. Os investigados estavam passeando pelos 2 crimes e, por conta disso, o combo de operações nesta manhã em Joinville. Triste de ver, hein? Para fechar o ano, meio-dia 17.